Olá gente, tudo bem com vocês? Mais uma aula de doutrina. Hoje entrando num capítulo novo, capítulo 14, a lição 14, da página 77 em diante, a criação. Então nós entramos num novo capítulo, capítulo esse que agora nos fala a respeito do credo apostólico. Então o primeiro desafio que vocês têm, e na verdade talvez não seja um desafio, porque isso já deveria ser sabido por todos, é estudar o credo apostólico. Tá? Então esse é o primeiro desafio que vocês têm. Tá? É estudar o credo, é saber justamente as palavras da nossa confissão de fé. Tá? Confissão de fé essa que é histórica, tá? Não é algo assim que foi criado da noite para o dia. Né? Então o que é um credo? Um credo é um resumo daquilo que nós cremos, daquilo que nós confessamos, daquilo que nós ensinamos. Né? E nós temos três credos. Tá? Nós temos o credo apostólico, que é o que mais a gente usa, é o mais resumido. Nós temos o credo niceno, que foi escrito muito provavelmente em 325, em Niceia, no concílio de Niceia. E nós temos o credo atanasiano. Então esse não se sabe ao certo quem que elaborou ele, mas são os três credos. Se você tem na sua casa o inário luterano, você pode procurar esses credos, eles estão dentro das nossas liturgias, especialmente o credo apostólico e niceno. Então nós temos eles nas nossas liturgias. E o credo atanasiano, então você vai encontrar ele também ali na parte inicial, logo após as liturgias do inário luterano. Então nós temos três partes quando a gente fala em credo. Eu tenho, usando o credo apostólico, creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo e creio no Espírito Santo. Então nós vamos começar com a primeira parte do credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí você já tem a primeira parte ali, o primeiro artigo, creio que Deus me criou a mim, a todas as criaturas, me deu corpo, alma, olhos, ouvidos, todos os membros, razão, todos os sentidos e ainda os conservo. Além disso, me dá vestes, comida, bebida, casa, lar, campo, gado, todos os bens, supre-me diário, abundante, todo necessário para o sustento e para a vida, me protege de todos os perigos e me guarda de todo mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna, divina bondade e misericórdia, sem mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Isto é certamente verdade. Então esse é outro desafio para vocês. Estudar, decorar, né? Decorar essa parte então do credo apostólico. E aí vocês vão encontrar ali na apostila, né, quando se fala aí da parte da criação, né, primeiro ponto, Deus é descrito a nós como um pai, né, vocês vão encontrar isso lá, tem João capítulo 20, versículo 27, ou melhor 17, que nos traz isso, e tantas outras passagens que descrevem Deus como sendo pai criador do quê? Do céu e da terra, de tudo que existe, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Então, é dessa forma que nós olhamos justamente para a ação de Deus Pai. Então, é importante vocês lerem lá na apostila, especialmente aquelas passagens bíblicas do Salmo 115, versículo 3, Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Então, é bem importante ler a história da criação, para que vocês possam se fundamentar bem e terem esse conhecimento então a respeito de como Deus criou todas as coisas, né? Talvez você possa pensar assim, mas pastor, eu já conheço isso, né? Tudo bem, você já leu isso, tá? E não importa, tem que ler de novo, tá? Releio, leio mais uma vez, para que a gente saiba bem e conheça bem a história da criação, né? Especialmente no mundo de hoje que prega tantas outras coisas, especialmente as teorias que estão por aí, teoria da evolução, né? Que é uma das teorias onde diz que o ser humano foi evoluindo, o Big Bang, né? Que o mundo veio de uma explosão, e então tem outras tantas teorias aí, né? Que são importantes serem combatidas, né? E a palavra de Deus ela justamente traz isso. Então nós não somos resultado de uma evolução, tá? Mas sim Deus é o Criador de todas as coisas. Tá? Então Deus criou, nós somos obra, criatura de Deus. E além de criatura, nós somos também filhos de Deus.
E ali na apostila também vocês vão ler, né, como eu já disse. E lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, nos diz que existem dois tipos de criaturas, as visíveis e as invisíveis. As principais criaturas invisíveis são os anjos, tá? As principais criaturas visíveis são os seres humanos. Então nós temos essas duas divisões, né? Quando a gente fala em anjos, tá? Nós não sabemos em que dia Deus fez os anjos, mas muito provavelmente, né, diz o Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando Deus criou os céus, muito provavelmente ali Deus já criou também então os anjos. E aí existem anjos bons e anjos maus, né? Quem que são os anjos maus? Né? São justamente aqueles que seguiram ao Lúcifer, ao diabo, a Satanás, né? Porque o diabo era um anjo de Deus que se revoltou contra Deus, foi expulso do céu. Isso vocês encontram lá registrado no livro de Judas, no versículo número 6. Tá? Então os anjos bons são os seres espirituais, né? Então a gente tem anjo Gabriel, anjo Miguel, arcanjos, serafins, querubins. Então a Bíblia ela traz essas qualificações e classificações entre os anjos também. Mas a principal finalidade dos anjos, ela se descreve então justamente em prestarem serviços a Deus e aos seres humanos, né? Outra coisa, os anjos estão nos céus, né? Mas também Deus diz que eles estão à nossa disposição para nos guiar, nos proteger e nos guardar. Especialmente no Salmo 91 está lá, né? Aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E aí tem umas histórias bíblicas, por exemplo, lá em Atos capítulo 12, versículos 5 a 11, nos fala da ação de anjos na vida dos apóstolos, e tantos outros momentos também vocês podem ler e encontrar. Então existem também os anjos maus, como a gente já falou, e o chefe deles é Satanás, né, é o diabo, e os cristãos são atacados, né, pelos anjos maus, e o diabo é o pior deles, né, o inimigo, como um leão que ruge, pronto para devorar alguém. Quando a gente fala em anjos ainda, né, é importante só para vocês não fazerem confusão, né, muitas vezes se fala em anjo da guarda, né? A gente pode até dizer que existem anjos que nos guardam, como a gente viu lá e eu falei antes. Mas assim, ó, não pense que você tem o teu anjinho, né? Eu tenho o meu anjo. Não, existem anjos, tá? Estes anjos estão aí a serviço de Deus e a nosso serviço, tá? Mas não que você tenha o teu anjo exclusivamente, tá bom? Então, gente, assim, o que vocês vão fazer? Conforme a gente já sempre tem feito, vocês vão ler a lição, vão responder a lição, e as dúvidas, né, podem ser tiradas comigo, entrem em contato, tá? A lição 14, os exercícios então da página 79, 80 e 81. Um grande abraço, que Deus abençoe e guarde vocês. Tchau, tchau.